Nos vídeos anteriores a gente viu como criar alarmes analógicos digitais e como apresentar eles na interface com o usuário, usando o componente E3 Alarm, que a gente tinha colocado aqui, e também usando as associações com as cores de frente de componentes para poder acrescentar essa informação de que há algo anormal, além do próprio valor da tag. Agora vamos dar uma olhada nos outros tipos de alarme que tem disponível. Além do alarme analógico e do alarme digital, a gente também tem esses outros três, o de banda morta, o de taxa de variação e o alarme discreto. O alarme banda morta é uma variação do alarme analógico, ou seja, eu também trabalho com elementos analógicos, só que eu acrescento uma nova tag que seria justamente uma variável do tipo setPoint. Estou fazendo aqui de uma forma ilustrativa, não é o que eu vou fazer na prática. Este sujeito aqui vai ser o valor que a variável que eu estou monitorando deverá acompanhar. Então, por exemplo, essa aqui seria a minha temperatura ideal e o meu sistema de controle está fazendo com que a minha temperatura chegue a essa ideal através de uma resistência e esse sensor está medindo. Então, meu alarme é relacionado ao sensor que está sendo medido, que está aqui na minha fonte. Então, vou definir minha fonte, aqui temperatura. Então, eu continuo monitorando o valor da tag temperatura. Só que este valor vai ser comparado com o valor do setPoint que eu coloquei aqui. E a banda morta vai colocar aqui uma tolerância, por exemplo, 5 graus, dentro do qual, para cima ou para baixo, o alarme não vai ser disparado. Ou seja, se meu value de quantidade for 20 graus, então o meu alarme de banda morta não vai ser disparado se a temperatura estiver entre 15 e 25. Qualquer fugida desses limites, então se eu estiver abaixo de 15 ou acima de 25, o alarme vai ser disparado. Então ele é um sistema de monitoramento do comportamento de uma variável ao longo do tempo em função de outra. É prático nos casos de sistemas de controle, se eu tiver acesso ao setPoint e conseguir ver o que está acontecendo com a variável monitorada. O outro alarme que a gente pode ver interessante é esse alarme de taxa de variação, o TDV. O que é um alarme de taxa de variação? Eu defino uma fonte, defino no caso quantidade, e trabalho em cima de taxa de variação. Como é que funciona isso? O que interessa no alarme de taxa de variação não é apenas o valor da grandeza, mas sim quanto ela varia no tempo, quão rápido ela varia no tempo. Seria uma medida de velocidade da grandeza. Se ele ultrapassar um determinado limite, por exemplo, a variação de 1 por segundo, que é o caso aqui, então o alarme seria disparado porque ele estaria variando muito rápido. Imaginem vocês que eu coloque aqui 10. Ali é o meu variável quantidade, eu estava falando que seria para representar uma quantidade de produção, por exemplo, quantas peças eu estou manufaturando, mas poderia ser, por exemplo, quantos elementos estão passando por um determinado ponto por segundo. Colocar essa variação por segundo aqui está me dizendo assim, se aquela variável mudar de valor em mais de 10 unidades a cada segundo, então eu estou com um problema. Por exemplo, o sujeito poderia estar passando uma linha de invase, poderia estar passando várias garrafas e a ideia é que se utilize o máximo de velocidade possível, mas que acima de um determinado limite não seria possível trabalhar porque não daria conta do sistema de invase. Então, se passar mais de 10 garrafas por segundo, o que significa? Que eu vou ter problemas lá na linha, ou as garrafas vão cair, ou então não estou enchendo corretamente. Então este alarme vai me dar este aviso. Vejam que não é tanto função da quantidade de garrafas em si, mas sim de quantas estão passando por aquele sensor. Aqui eu estou escrevendo uma mensagenzinha. Está aqui meu alarme de taxa de variação. O outro alarme possível é o alarme discreto, cujo nome é um pouco estranho, que a ideia dele é tu trabalhares com várias faixas ou várias condições ao mesmo tempo. Cada um dos alarmes que a gente viu até agora trabalhava com um tipo de condição, monitoramento de limite ou coisa que vale. Um alarme discreto me permite criar subcondições e em cima delas eu colocar então o disparo de alarme. Então seria como uma espécie de junção de todos eles, caso tenha algumas condições que não sejam só associadas a limites mínimos e máximos, mas possa ter alguma subcondição que esteja associada não só à questão do valor, mas à sua taxa de variação e também ao tempo, por exemplo. Desses aqui, eu não vou monitorar o da banda morta ainda, e eu não vou monitorar o discreto. Eu vou ficar só com o alarme de taxa de variação. E vou colocar mais um campo aqui, que é o da quantidade, e vamos ver como é que ele se comporta. Era um campo inteiro, vou continuar mantendo ele como inteiro. Vou vincular ele à minha tag de quantidade. Então, está vinculado à tag de quantidade e de forma bidirecional. Assim eu posso mudar a minha quantidade a hora que eu bem entender. Vamos botar ele para rodar. E vamos ver aqui, tudo bonitinho. Eu vou variar 30 de uma única vez e ele deveria
disparar. Veja que ele disparou aqui uma situação de fora do limite de variação. Agora eu vou variar 42. Veja que de uma para outra ele mudou, então, o meu alarme. É um alarme passado, então eu vou reconhecer ele, ele vai sumir. Vai sumir da tela, mas não do histórico, foi registrado o que aconteceu. E agora mudei, só que entre a última leitura e esta leitura se passaram muitos segundos. Eu tenho que mudar o sistema de uma forma bem rápida. Então, mudando em menos de um segundo os valores, me dispara o alarme aqui. O alarme vai ser normalizado se depois do 45 eu voltar para o 43, por exemplo. Porque em um segundo se variou muito pouco. Então, esses aqui são os elementos de alarme que eu acho que são os interessantes para vocês darem uma olhada, principalmente o alarme analógico digital, que são os mais empregados. Agora, vai se mostrar de uma forma bem rápida e simples como a gente pode, inclusive, fazer alguma atuação na planta em caso de algum sistema ter chegado a um ponto crítico. E esse exemplo vai ser bastante simples e não vai envolver interface visual. O que eu vou fazer aqui? Eu estou colocando aqui um botão do tipo Toggle Button, liga e desliga, ao qual eu vou associar a propriedade enabled da minha tag de temperatura. Por que essa propriedade enabled? Porque a propriedade enabled é a que faz com que o tag demo varie ou não varie, neste caso. E já vão entender por que eu estou colocando este botão aqui para poder ativar a variação ou não dele. A minha situação vai ser a seguinte: eu estou monitorando a temperatura e eu tenho os vários níveis, inclusive o nível low, nível high. Então imaginem vocês a seguinte situação. Está dentro do low ou do high, é uma variação de temperatura, eu estou abaixo ou acima de uma variação ideal de temperatura, mas ainda se consegue trabalhar com isso. O operador pode ter tempo de recuperar, de ajustar o sistema, alguma coisa assim. Estou com a temperatura muito abaixo disso ou muito acima disso, eu vou disparar o low ou high, como estão aqui nas minhas propriedades do alarme analógico. E aí o operador já deveria ter parado a planta, mas por algum motivo não conseguiu. Então estou usando essas duas situações extremas de low e high, que vai causar uma atuação do supervisório na planta de forma automática, porque está se considerando que o operador não foi capaz de resolver o problema quando eles estavam nos alarmes low ou high. Vejam que anteriormente eu já tinha colocado esses dois alarmes como crítico, enquanto os alarmes low e high estavam como high, como no padrão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um script ligado a esse alarme. Eu estou aqui na minha seção de configuração de alarmes, vou para os scripts, já havia selecionado alarme analógico 1 e vou criar um novo tipo de evento, uma nova condição para a qual o script vai ser executado. Então chamei este meu novo evento de emergência e vou definir uma nova expressão. O que eu quero? Este sujeito vai ser função do disparo do alarme analógico. Mas eu não quero que ele atue sempre que o alarme disparar, porque o alarme pode disparar para low ou para high, não vai fazer diferença. Mas eu quero, vou copiar aqui porque eu vou perder essa expressão agora, mas eu quero também saber se a severidade dele é crítica. Então vejam que eu tenho como medir essa severidade pelo current severity. Quando ele for igual a -2, o alarme é de severidade crítica. Então, eu montei uma expressão lógica aqui. Esta situação vai se configurar, este evento vai ser disparado sempre que o atributo alarme for verdadeiro, que quer dizer que o alarme foi disparado, e sempre que a severidade desse alarme for igual a -2. Agora eu vou escrever um script. E esse script tem por objetivo parar a variação de temperatura, ou seja, vou desligar a planta. Como a gente não tem uma planta de verdade, o que eu vou fazer na prática é congelar o valor da temperatura, tornando a tag demo falsa. O que isso aí poderia ser feito? Eu poderia mandar uma tag ser igual a true, uma tag ser igual a false, equivalendo ao botão de emergência da planta. Então, quando essa outra tag fosse disparada, eu pararia tudo. Seria uma possibilidade. Isso causaria um efeito físico na planta, porque se o CLP está monitorando aquilo ali, aquela tag daqui a pouco poderia causar o desligamento ou fechamento de tudo. Observe um detalhe em relação a scripts, voltando, isso aqui já foi feito antes, mas é importante observar isso. Dentro de um script de servidor, eu não consigo acessar nenhum elemento de tela. Então, se eu quisesse mostrar que houve uma parada geral da planta e tudo mais, eu teria que monitorar alguma tag que seria reflexo disso. Foi o que eu tinha comentado antes. Com isso tudo, vou salvar aqui e vou executar a aplicação e vamos ver o que deu. Vejam que está travado. Vou reativar ele. Observem que ele só fez um disparo, certo? Disparou de novo. Vejam que ele travou de novo quando a temperatura chegou a crítico. Quando eu solto, ele está em temperaturas bem baixas, mas ele já disparou uma vez.
e ele está sendo ativado quando dispara a severidade crítica. Mas por que ele está continuando ainda, apesar de tudo? Porque ele dispara uma vez, quando ele vai e muda o tipo de severidade que ele é percebido novamente. Isso aí poderia ser mudado aqui nos scripts se aqui eu colocar sempre que a expressão for verdadeira, que é o que deveria ser feito. Então, agora sim. Não é sempre que altera o seu valor, mas sempre que a expressão for verdadeira. Observem agora que ele disparou ali naquele momento e após o seu disparo, ele continuou funcionando quando eu reativei aqui. Porque o alarme já foi disparado, aquela situação já foi colocada. Então ele teria que mudar a severidade de novo, para uma severidade diferente da crítica, para depois se perceber que a situação aconteceu. Eu posso mudar isso de novo? Posso. Eu posso vir aqui nos scripts e colocar também que eu posso repetir o evento, ou repetir esse teste a cada tantos milissegundos. Não vou colocar nesse caso, porque a gente está fazendo só uma demonstração e vai ficar difícil da gente conseguir voltar à faixa normal. Mas vocês conseguiram entender a ideia, eu acredito. Então vejam que a gente pode utilizar os alarmes. Para indicar uma situação anômala, ou um determinado evento que está ocorrendo para o operador, através da interface. Outra, para armazenar isso num banco de dados, então reconstituir um histórico do que se passou, do que aconteceu, que gerou problemas. E outra, de uma situação extrema, para fazer uma atuação física na planta em casos de situações muito críticas, servindo como uma espécie de salvaguarda adicional. Cuidem que essa aí não deveria ser a função do supervisório, porque esse tipo de salvaguarda deveria estar na planta, ou seja, no sistema de automação da planta, no CLP, no microcontrolador. Mas em casos muito críticos, em que essa decisão de parada é por um elemento humano, a gente pode ainda colocar esse extremo em cima do supervisório. Isso aí cobre praticamente tudo que teria para ver em cima de alarmes. O que nós vimos até agora, então, cobre praticamente tudo o que é necessário para se trabalhar com alarme.